E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um caminho, como posso dizer, um tanto quanto inusitado. A gente vai mergulhar no mundo da magia com ossos. Ossos. Nossa, Pois é. É um tema que, pra mim, sempre teve, sei lá, uma hora de mistério e até um pouco de receio. mas calma. A gente vai explorar esse universo com o máximo respeito e cuidado, buscando entender os simbolismos, as práticas e energia que envolvem o uso de ossos em diferentes culturas e épocas. Realmente é um tema que pode causar estranheza a princípio. Exatamente. E, para me ajudar a desvendar esse mundo, eu tenho aqui a Carmen, nossa expert em ocultismo e simbolismo. Tudo bem. Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês hoje. É verdade, a ideia de usar ossos na magia pode parecer um pouco assustadora à primeira vista, mas eu garanto, ao longo desse nosso mergulho, vocês vão descobrir um lado fascinante e até mesmo belo dessa prática ancestral. Que bom. E já de cara, me veio uma pergunta, Carmen. Essa relação entre ossos e magia é algo recente ou tem raízes lá no passado? Olha, a gente encontra vestígios do uso de ossos em práticas mágicas aí já pré-história, o que sugere que essa conexão é, tão antiga quanto a própria humanidade. Os gregos antigos, por exemplo, usavam ossos em rituais de necromancia, buscando se comunicar com os mortos. Olha só. E não era só na Grécia Antiga, né? Xamãs siberianos, pelo que eu li, também incorporavam ossos em seus rituais, só que para invocar espíritos. E na África subsaariana, ossos eram usados para adivinhação. Ou seja, cada cultura tinha seu jeito de se conectar com a energia dos ossos. É isso mesmo. Exatamente. E essa diversidade de usos ao longo da história, em diferentes culturas, mostra como os ossos transcendem o tempo e o espaço, assumindo diferentes papéis e significados. Nossa, que interessante. Falando em diferentes papéis, me lembrei daquela imagem clássica das bruxas medievais usando crânios humanos em seus rituais. Sei que tem muito de lenda e fantasia em torno disso. Mas me disse, Carmen, tem alguma base histórica nessa ideia? Bom, a imagem da bruxa com crânio humano é bem forte no imaginário popular, né? Isso se deve, em parte, aos grimórios, livros que compilavam conhecimentos mágicos, incluindo feitiços e rituais que usavam ossos humanos. Um exemplo famoso é o Grimorium Verum, que detalhava rituais com ossos para evocar espíritos e criar proteções. Olha só, e esses grimórios me lembram dos alquimistas. Eles também se interessavam pelo poder dos ossos, certo? Li algo sobre a coluna vertebral ser vista como um canal de energia e ascensão espiritual. É verdade isso. Sim. Os alquimistas viam a coluna vertebral como um eixo energético fundamental, conectando a base da coluna, onde reside a energia Kundalini, ao topo da cabeça. Eles acreditavam que através da coluna a energia vital fluía e se elevava, impulsionando a transformação espiritual. Kundalini. Essa eu não conheço. Me explica melhor. A Kundalini é um conceito da filosofia indiana que descreve uma energia adormecida na base da coluna vertebral. Quando essa energia é despertada, ela sobe pela coluna, ativando centros energéticos chamados chakras e leva à expansão da consciência, à iluminação. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado na coluna vertebral dessa forma, mas faz sentido, né? Afinal, ela é o que nos mantém de pé, nos dá estrutura. E se a gente levar isso para o lado espiritual, pode-se dizer que a coluna é o que sustenta a nossa jornada rumo à iluminação. Exatamente. E aí a gente vê como os ossos vão além da sua função física. Eles carregam um simbolismo profundo e se conectam com diferentes aspectos da nossa existência, tanto material quanto espiritual. É mesmo. Incrível, né? E falando em simbolismo, me explica uma coisa, Carmen. Cada tipo de osso tem um significado específico na magia, tipo crânio é diferente de fêmur, costela é diferente de vértebra. Sim, cada osso tem sua própria energia e simbolismo, dependendo da sua função do corpo e da sua associação com animais ou partes específicas do corpo humano. Por exemplo, crânios, sejam eles humanos ou de animais, são frequentemente associados à sabedoria, à morte e à comunicação com o reino dos mortos. Faz todo sentido. Afinal, o crânio abriga o cérebro, que é o centro do nosso pensamento e da nossa consciência. E se a gente pensar na morte como uma passagem para outro plano de existência, o crânio pode ser visto como um portal para esse outro lado. Isso mesmo. E quando falamos de crânios de animais, o simbolismo se amplia ainda mais. Cada animal tem suas próprias características e associações simbólicas, que se refletem no uso de seus ossos na magia. O crânio de um corvo, por exemplo, é associado à inteligência, à magia e à capacidade de transitar entre os mundos. Olha só. Então, se eu usar um crânio de corvo num ritual, estou invocando essas qualidades de inteligência e comunicação com o mundo espiritual. Exatamente. O crânio do corvo serve como um foco para essas energias, amplificando a conexão com o reino espiritual e atraindo sabedoria e orientação. Que legal! E a coluna vertebral, além da sua conexão com Kundalini, que outros significados ela carrega? A coluna vertebral também pode simbolizar a força vital, a estrutura e a conexão entre o céu e a terra. É como se ela representasse o eixo central do nosso ser, sustentando nosso corpo físico e nossa jornada espiritual.
Por isso, em algumas tradições mágicas, a coluna vertebral é usada em rituais de cura e alinhamento energético. Então, se eu estiver me sentindo desequilibrado ou com energia baixa, posso usar uma vértebra num ritual para me reconectar com a minha força vital. Exatamente. A vértebra pode servir como um lembrete da sua própria força interior, ajudando você a se reerguer e a se reconectar com a sua essência. Nossa, que interessante. E os outros ossos, tipo as patas e as costelas, qual é o simbolismo por trás desses ossos? As patas, por sua vez, estão ligadas ao movimento, à ação e à capacidade de seguir em frente. Em algumas tradições, ossos de patas de animais são usados como amuletos para garantir progresso e proteção em viagens. Já as costelas são frequentemente associadas à proteção, à segurança e à criação de escudos energéticos. Nossa, é impressionante como cada osso tem uma história para contar e o poder a ser explorado. E me diz uma coisa, Carmen, por que alguns magos e bruxas escolhem expor os ossos em seus altares, enquanto outros preferem guardá-los? Essa é uma ótima pergunta. A forma como os ossos são dispostos no altar depende muito da intenção do praticante e do tipo de magia que se deseja realizar. Crânios, por exemplo, são frequentemente expostos para atrair energias ancestrais e servir como foco de poder em rituais. Sua presença imponente no altar evoca a sabedoria dos ancestrais e amplifica a conexão com o mundo espiritual. Entendi. É como se o crânio fosse um portal para o reino dos mortos, permitindo que o mago se comunique com os espíritos e acesse conhecimentos e poderes ocultos. Exatamente. E essa comunicação com os ancestrais pode trazer orientação, proteção e insights para a vida do praticante. Mas é importante lembrar: o uso de crânios, principalmente crânios humanos, deve ser feito com respeito, reverência e responsabilidade. Com certeza. Afinal, a gente está lidando com algo que já fez parte de um ser vivo e que carrega uma energia muito poderosa. E os outros ossos, aqueles que não são expostos, por que alguns preferem guardá-los? Ossos menores, como costelas, vértebras ou falanges, podem ser guardados em caixas, saquinhos ou embrulhados em tecidos especiais para serem usados em trabalhos mágicos mais específicos. Eles podem ser incorporados em amuletos, talismãs, poções ou feitiços para diversos fins, como proteção, cura, prosperidade ou amor. É como se cada osso fosse uma ferramenta mágica com uma função e um poder específico. Isso mesmo. E essa variedade de usos e significados torna a magia com ossos uma prática muito rica e versátil. E falando em ossos e magia contemporânea, Carmen, o que você acha do uso de réplicas de ossos em rituais? É uma boa alternativa para quem não tem acesso a ossos reais ou prefere não utilizá-los? Sem dúvida. As réplicas de ossos são uma ótima opção para quem se sente desconfortável em usar ossos reais ou para quem simplesmente não tem acesso a eles. O importante é que a réplica seja feita com materiais de qualidade e que o praticante a consagre com a sua energia e intenção. Ou seja, o poder da magia está na intenção do mago e na sua conexão com as energias e os espíritos que ele evoca, e não necessariamente no material em si. Exato. A réplica pode ser um foco para a energia e a intenção do mago, assim como um osso real. E por falar em consagrar ossos, que tal a gente se aprofundar um pouco mais nesse processo? A gente pode pegar o exemplo de um crânio, que é um dos ossos mais usados na magia. Boa. Vamos lá. Imagina só, você no seu espaço sagrado, pronto para consagrar um crânio para o seu altar. Seja ele humano ou de animal, o primeiro passo é a purificação. A gente precisa limpar energeticamente o objeto para remover qualquer energia estagnada ou negativa. Isso mesmo. Uma boa opção é usar a defumação com ervas purificadoras, como a sálvia branca, o alecrim ou a arruda. A fumaça dessas ervas ajuda a limpar e harmonizar a energia do crânio. E depois da defumação, o que mais precisa ser feito? O próximo passo é a consagração propriamente dita, onde você vai dedicar o crânio ao seu propósito mágico. Você pode usar elementos como velas, cristais, incensos e palavras de poder para invocar as energias que você deseja atrair. Por exemplo, se você quiser usar o crânio para se conectar com seus ancestrais, pode acender velas brancas e invocar a presença deles durante o ritual. Interessante. E como eu sei que o crânio está consagrado? Tem um sinal ou sensação específica? A consagração é um processo energético, então você pode sentir uma mudança na energia do ambiente ou no próprio crânio. Algumas pessoas sentem calafrios, formigamento ou uma sensação de paz e conexão. O importante é se conectar com a sua intuição e confiar no processo. Legal. E depois da consagração, como eu descarto, tipo, as ervas da defumação? É importante descartar os restos do ritual com respeito. As ervas podem ser devolvidas para a terra, enterradas ou colocadas em um jardim. As velas e incensos, depois de queimados, podem ser descartados no lixo normal. O importante é fazer tudo com consciência e gratidão pela energia que esses elementos trouxeram para o seu ritual. Entendi. Então a consagração é como um batismo energético, onde eu purifico, dedico e conecto o crânio com intenção mágica. E a partir daí ele se torna uma ferramenta poderosa no meu altar. Exatamente. Lembre-se de sempre tratar o crânio assim como qualquer outro osso que você usa na magia, com respeito e reverência.
Eles são pontes para o mundo espiritual e carregam uma energia ancestral que merece ser honrada. É isso aí. E com essa reflexão sobre a consagração, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no mundo mágico dos ossos. Mas não se desesperem, pois ainda tem muito mais mistério e magia nos aguardando na próxima etapa da nossa jornada. Na próxima parte, vamos conhecer a história de grandes nomes do ocultismo, como John Dee e Aleister Crowley, e descobrir como eles incorporaram o poder dos ossos em suas práticas. Fiquem ligados. Até a próxima parte do nosso mergulho. De volta ao The Deep Dive, pessoal. Mas na primeira parte, a gente explorou a relação ancestral entre ossos e magia, os simbolismos e até como consagrar um crânio para o nosso altar. Mas agora vamos dar um salto no tempo e conhecer a história de alguns mestres do ocultismo que incorporaram o poder dos ossos em suas práticas. Preparados? Opa, com certeza. E já que a gente está falando de mestres, me veio à mente o John Dee, figura icônica do Renascimento. Matemático, astrônomo, alquimista e ocultista. Ufa! Ele era tipo um Leonardo da Vinci do mundo místico, né? Ainda por cima era consultor da rainha Elizabeth I. John Dee era um estudioso incansável, dedicado a desvendar os segredos do universo e a estabelecer contato com seres angelicais através de rituais e invocações. E aí que entram os ossos na história, certo? Lícoli usava um crânio humano em seu santuário mágico. Era assim que ele chamava. Mas não era um crânio qualquer, né? Não. Dizia-se que era o crânio de um vidente celta, o que o tornava ainda mais poderoso. Exatamente. E não era só uma questão de poder, mas também de conexão. Dio acreditava que o crânio funcionava como, uma espécie de antena, amplificando suas habilidades psíquicas e facilitando o contato com o reino angelical. Para ele, aquele crânio era um elo com o mundo espiritual, um canal para receber orientação, sabedoria. Nossa, que fascinante. Mas e aí, será que ele realmente conseguia se comunicar com os anjos através do crânio? Olha, comprovar cientificamente a comunicação com seres angelicais é impossível, né? Mas o que a gente pode observar é a profundidade da crença de John Dee, a importância que ele dava à magia cerimonial. O uso do crânio como ferramenta mágica demonstra como os ossos podem ser vistos como pontes para outros mundos, né? Conectando-nos com energias e seres que estão além da nossa compreensão. E essa ideia de que os ossos possuem uma espécie de memória ancestral, uma energia própria, é algo recorrente em diversas culturas, não é? Sim, com certeza. A gente vê isso em tradições germânicas, na bruxaria tradicional e até mesmo em práticas mais modernas de magia. É verdade. Essa crença na energia inerente aos ossos reforça a ideia de que eles não são apenas restos mortais, mas sim elementos carregados de significado, de poder. Exatamente. E falando em poder, vamos avançar um pouco no tempo, né? Conhecer outro personagem marcante do cultismo que também utilizava ossos em suas práticas, Aleister Crowley. Considerado por muitos como o pai da magia moderna, ele causou e ainda causa muita polêmica, né? Ah, sem dúvida. Crowley, que viveu entre o final do século XIX e meados do século XX, rompeu com as tradições mágicas da época e criou seu próprio sistema mágico, a Telema. Era conhecido por seus rituais exóticos, sua personalidade excêntrica e sua busca constante pela expansão da consciência. É uma figura, no mínimo, intrigante. E os ossos se encaixam nessa busca pela expansão da consciência, como ele os utilizava. Crowley via os ossos como símbolos da morte, da transformação. Ele os incorporava em seus rituais de magia sexual, por exemplo, como forma de representar a dissolução do ego e o renascimento espiritual. Ele também os utilizava em rituais de necromancia, buscando contato com os mortos, acessar conhecimentos e poderes ocultos. Caramba, realmente ele tinha uma abordagem bem peculiar, né? E aí que tem uma coisa que me intriga. Tanto John Dee quanto Crowley usavam ossos em suas práticas, mas com propósitos e abordagens bem diferentes. Dee buscava contato com anjos, enquanto Crowley explorava o lado mais sombrio da magia, a morte e a transformação radical. O que isso nos diz sobre a magia com ossos? Boa pergunta. Acho que a diferença entre as práticas de Dee e Crowley ilustra a importância da intenção do mago. Os ossos são ferramentas poderosas, mas a energia que eles manifestam depende da vontade e do propósito de quem os utiliza. Dee, com sua busca pela luz e pela sabedoria angelical, canalizava a energia dos ossos para esse fim. Crowley, por outro lado, com sua exploração do lado sombrio da existência, direcionava essa energia para a transformação radical, o rompimento de paradigmas. Então não existe certo ou errado na magia com ossos. Tudo depende de como a gente usa essa energia. Exatamente. A magia é uma prática muito pessoal e o uso de elementos, como os ossos, deve ser feito com consciência, respeito e responsabilidade. É fundamental entender o simbolismo dos ossos, a energia que eles carregam, como essa energia pode ser direcionada para os nossos objetivos. Sem dúvida. É um assunto que exige muita sensibilidade, né? E claro, é importante lembrar que o uso de ossos reais na magia é uma questão delicada. Envolve questões éticas e até mesmo legais. É fundamental ter certeza da procedência dos ossos, garantir que foram obtidos de forma ética e respeitosa e tratá-los com a devida reverência.
Concordo plenamente. E para quem prefere evitar o uso de ossos reais, as réplicas são uma excelente alternativa. O importante é que a réplica seja feita com materiais de qualidade e que seja consagrada com a intenção do praticante, assim como faríamos com um osso real. Perfeito. E falando em consagração, a gente viu na primeira parte como consagrar um crânio. Mas e os outros ossos? O processo é o mesmo. O processo de consagração é basicamente o mesmo para qualquer tipo de osso: purificação, dedicação e conexão com a intenção do praticante. A diferença está nos elementos que você escolhe usar no ritual, nas palavras de poder que você pronuncia. É importante pesquisar sobre o simbolismo específico de cada osso e adaptar o ritual de acordo com seu propósito. Entendi. Então, se eu quiser usar um osso de pata de coelho para atrair sorte, por exemplo, devo pesquisar sobre o simbolismo do coelho, da pata, da sorte e incorporar esses elementos no meu ritual de consagração. Isso mesmo. A magia é um processo criativo e intuitivo. Use sua imaginação, seu conhecimento, sua conexão com o mundo espiritual para criar rituais poderosos e eficazes. E aí, pessoal, de volta para o The Deep Dive, para finalizar nosso mergulho no mundo mágico dos ossos. A gente já explorou a história, o simbolismo, a consagração. E agora, fiquei pensando, Carmen, a gente vê em filmes, livros, muitos magos, bruxas expondo ossos em seus altares. Mas e aí? Todos os ossos devem ser expostos ou alguns é melhor guardar? É como organizar um jardim mágico, sabe? Cada planta tem seu lugar no sol ou na sombra, e no altar o crânio costuma ser a peça central. O sol, por assim dizer. Entendi, faz sentido. Seja humano, de animal, ele emana aquela energia ancestral poderosa, conectando o praticante com a sabedoria dos que vieram antes. É como se ele fosse o guardião do altar, né? Observando tudo e irradiando sua energia para os outros elementos. Exatamente. E por essa carga energética tão forte, o lugar do crânio geralmente é em destaque. Sobre um pano de veludo preto, roxo, cercado por velas, incensos, criando uma atmosfera de reverência. Que legal. E os ossos menores, aqueles que a gente usa para fins mais específicos, tipo em amuletos, poções, eles também ficam expostos. Aí entra a sabedoria de guardar os tesouros, os mais delicados. Ossos menores, costelas, vértebras, dentes, melhor mantê-los protegidos. Da luz, da umidade para preservar a energia, caixas de madeira, saquinhos de tecido natural envoltos em seda. Tudo isso serve para guardar com cuidado. Então é como se a gente tivesse um kit de ferramentas mágicas. Cada uma com sua função, seu poder, guardadas em segurança até a hora de usar. Perfeito. E na hora de escolher um osso para um ritual ou feitiço, a gente precisa levar em conta a intenção, né? O tipo de energia que a gente quer invocar. Por exemplo, ossos de animais fortes, corajosos, tipo leão, urso, ideais para rituais de proteção, superação. Ah, entendi. E ossos de animais sábios, intuitivos, como a coruja, seriam mais indicados para buscar conhecimento ou orientação. Exatamente. E cada osso do corpo humano também tem seu significado, sua aplicação, ampliando as possibilidades da magia com ossos. É um universo de conhecimento para explorar. É mesmo? É impressionante. Realmente, a gente fez um mergulho profundo em um mundo que para muitos pode parecer estranho ou até assustador. Mas o que a gente viu aqui é que a magia com ossos é uma prática ancestral, rica em simbolismo e poder, que exige respeito, responsabilidade e muito estudo. E, acima de tudo, exige conexão com nossa própria intuição, com nossa força interior e com o mundo espiritual. Os ossos são apenas ferramentas, guias nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Isso aí. Uma bela mensagem para a gente encerrar o nosso mergulho no mundo mágico dos ossos. Espero que vocês tenham curtido a viagem e descoberto um novo olhar sobre esse tema tão fascinante e misterioso. E lembrem-se, a magia está em toda parte, inclusive nos ossos que guardam a história da vida, da morte. Basta abrir o coração, a mente, o espírito para sentir sua presença no universo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos aqui no The Deep Dive.